Vou falar hoje sobre processo terapêutico. A ilustração que eu escolhi para colocar na miniatura do vídeo é bem essa imagem. É um espaço inicial, bem amplo, que vai afunilando até encontrar o ponto ideal. Que não é um ponto único, é um ponto imaginário, mas é só para a pessoa ter uma ideia de que existe uma meta. Na medida que a gente vai chegando perto desse ponto, novamente acontece um espaço amplo e outra meta a ser conseguida. Todo processo terapêutico tem a mesma finalidade, todos, que é a paz. Então, se a dor é física, se a dor é emocional, ela pode ser trabalhada pela consciência corporal, que atua no lado físico, e o lado emocional é tratado pelos psicoterapeutas. Nós temos em filosofia dois campos. Um campo imanente, que é esse campo do visível, do terreno, que é o campo de todas as terapias corporais, sejam médicas, sejam fisioterápicas, sejam terapêuticas de N origens, e as psicoterapias, com as diversas linhas de tratamento. Muitas, atualmente temos bastante. E temos em filosofia o que a filosofia não explica, que é o lado transcendente. Então, a transcendência é o lado místico, que são as escolhas que as pessoas fazem para curar o corpo espiritual. Então, cada um no seu nível vai procurar, mas é bom entender que nós somos três coisas. Nós somos corpo, somos alma e somos espírito. Então, para que o sucesso da terapia ocorra, é necessário trabalhar os três níveis. Então, a consciência corporal, ela vai trabalhar na dor física. Basicamente, o cliente busca um terapeuta por conta de uma dor. E aqui entram as três etapas que existem inúmeras formas de se analisar o processo terapêutico, mas eu escolhi apenas três simples. Uma é o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo. O primeiro passo é a avaliação. O segundo passo seria o reconhecimento, o pedido de ajuda. E o terceiro passo, uma avaliação. O primeiro passo é a pessoa admitir que tem um problema. Que muitas vezes o corpo está falando, os incômodos estão chegando e a pessoa não toma nenhuma providência. É necessário começar a tratar antes que uma grande crise ocorra. E o corpo dá sinais. Ele dá sinais bem primários, bem iniciais, para que a pessoa comece a perceber que algo está ocorrendo e aí ela não vai fingir que nada existe. Aqui é que mora o perigo. É a pessoa contemporizar, levar muitos anos, às vezes, para começar a pedir ajuda, que é o segundo passo. Ajuda. Na grande maioria, é uma ajuda médica. Mas depois passa a ser terapêutica. Seja pela fisioterapia, seja por terapias corporais de N origens. E a terceira parte, que seria a avaliação. Porque é necessário que a pessoa, dentro do processo, naquele momento em que ela vai, não é assim, na primeira relação médica, ou na primeira relação fisioterápica ou terapêutica, que o paciente encontra a resposta. Então, a informação preciosa que eu dou é que é necessário a afinidade. O terapeuta precisa sentir empatia, que basicamente é a capacidade de se colocar no lugar do cliente, para saber, com humildade, ouvir e poder ter uma mente lúcida para saber o que fazer. Então, às vezes, essa afinidade não é conseguida imediatamente.
Muitas vezes a problemática dos próprios terapeutas impedem que ele consiga ter afinidade por esse cliente. E o cliente precisa entender que nem todos são tão poderosos ao ponto de resolver. Às vezes um grande médico, um grande terapeuta não consegue resolver problemas e às vezes uma outra pessoa que não tem a notoriedade, né, mas que tem a empatia, é capaz de ouvir e às vezes dar uma solução, muitas vezes simples, e que a pessoa é capaz de solucionar os seus problemas. Então, o paciente é necessário entender que isso ocorre e simplesmente trocar de terapeuta, trocar de médico. Ir procurando, que é o tal caminho grande inicial e que vai afunilando para que ele encontre a paz. Recentemente, uma pessoa dos meus relacionamentos me falou a respeito de uma amiga que descobriu uma doença congênita. Então, ela já tem uma idade, já tem mais de 40 anos. E a doença está lá, está inclusive, né? A doença está lá. Guardadinha, arranjada, adaptada. O corpo adaptou àquela situação muitos anos. E por alguma razão, algum desequilíbrio estático, desequilíbrio muscular, um desequilíbrio emocional, nós falamos que houve abertura do quadro. Então pode ser uma doença muscular, uma doença óssea, uma doença sanguínea, uma doença autoimune. Todas elas têm um momento em que a doença aparece, que é a abertura do quadro. Então a pessoa vai passar pelos passos, né, os passos médicos, fisioterápicos, até que chega um momento em que ela encontra uma terapia corporal e que já a situação possivelmente não é cirúrgica, às vezes não é clínica, às vezes não tem uma medicação eficaz e ela fica sem saber o que fazer quando as terapias alternativas chegam. E nesse momento a pessoa ela precisa fazer uma avaliação dos 40 anos de vida, entender o que foi que aconteceu, como que o corpo conseguiu estabilizar, apesar do problema existir, e como fazer o trabalho de volta, que é resgatar um equilíbrio. Porque se a doença aparecer aos 40 anos, na infância, adolescência, a vida adulta inicial, ela ficou acomodada. Então, existe uma esperança de um novo, entre aspas, uma nova acomodação, desde que a pessoa reveja quais foram as questões que levaram à abertura do quadro. Então, vamos dar um exemplo aqui, uma dor lombar. E aqui é que eu trago a nossa bolinha, que é a primeira aula das nossas terapias de consciência do movimento. Uma dor lombar parece simples, mas uma colocação para quem nunca usou bolinha de tênis, uma colocação de bolinha numa área de lombar, preferencialmente paravertebral ou nádegas, inicialmente não em cima do osso. Ela vai conectar o momento em que essa dor pode chegar e a musculatura, pouco a pouco, vai sendo trabalhada e é uma aula inicial, mas é uma aula para que a pessoa, o corpo, aceite os movimentos que vão ser sugeridos a esse corpo, para que devagarzinho ela vai assimilando e podendo resgatar aquilo que ela, entre aspas, deixou de ter. Tem um problema, vamos dizer, um pé plano, uma protusão de hérnia de disco, uma formação congênita por megapófise, por exemplo, uma psoríase, que seja dando dor lombar porque a pessoa ainda não aceita aquela situação de doença. Então, a bolinha é a grande amiga.
É a grande amiga para quem quer iniciar uma terapia corporal, de consciência corporal, de consciência do movimento. Os sentimentos virão e é necessário perseverança, porque não vai ser em 3, 4, 5 aulas que a situação vai resolver. Um processo que ficou, entre aspas, escondido tantos anos, vai precisar de outros anos para serem resolvidos. Porque a problemática não é só física, ela é emocional. Então, pouco a pouco, a pessoa vai avançando e conseguindo a paz física e a paz emocional. E a transcendência, se ela quiser. Então, por isso, é o que eu tenho para hoje. Um abraço.